a gente maravilhosa que segue o canal. Agradeço a vocês por ter esse apoio, por estar dando essa força. Muito obrigada. E você que está chegando hoje no canal, que está chegando agora, não nos conhece, seja bem-vindo. Eu sou Janice, do Grupo J e Companhia. E hoje nós estamos nos propondo a dar um mergulho no passado. Hoje finalmente vai sair o Museu de História da Carolina do Norte. Vamos nessa? Vamos mergulhar no passado? Mas antes não se esquece, dá o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilhe. Estamos aqui no Museu de História da Carolina do Norte, pessoal muito simpático, muito agradável. Deixaram que eu filmasse. Eu não sei o porquê daquela carrinho de fórmula, de corrida. Mas depois eu me informo quando eu chegar lá perto. Agora estou só vendo, sei o significado de tudo, como ele é. Ó. Aqui tem aqueles piratas. O pirata é porque é símbolo das pessoas que vieram para cá. Normalmente naufragavam porque o mar daqui ele era muito traiçoeiro, tinha muito recife, banco de areia, e isso fazia com que as pessoas naufragassem. Então, Bárbara Negra mesmo, ele se escondeu aqui por muito tempo, porque ele não tinha como ser perseguido, porque ele conhecia a região e as embarcações não conheciam, provavelmente seria... Isso aqui é a entrada do museu, que eu esqueci de dizer no início. Grant from North Carolina. Aqui estamos na parte superior do museu. É mais um museu de pintura, ele vai contando a história. Não sei se vocês se interessam por esses tipos de atividade, mas é isso aí. E a história daqui começou realmente, quem eram os verdadeiros habitantes, que eram os índios, né, como nós aí no Brasil. Os índios foram os primeiros habitantes, e tinha um índio muito evoluído. E teve sempre muita batalha de colonos versus índios, aqueles confrontos que a gente vê em filme, que existiu bastante aqui. Os índios contra os colonos, que achavam que eles estavam tomando os territórios deles, né? Realmente o território era deles, né? E aí teve muito problema com isso. E também teve o lance que são as fotos dos colonizadores daqui, que foram as pessoas de todos os continentes, africano e europeu, Inglaterra. Mas não foi só a Inglaterra, viu? Bastante gente de lá de cima, de todo tipo. Teve franceses, teve todo tipo de gente por aqui. E o que ajudou com que esse país, esse estado ficasse. Estão contando a história para as crianças, como era mais ou menos. Porque é bom realmente já as crianças irem sabendo a origem dela, a história dela, do povo dela. Eu acho isso muito válido. Aqui também o movimento Klux Klan era bem forte, que era o movimento de segregação racial. Aqui também aqueles filmes que se vêem muito mostrando Carolina do Sul e Carolina do Norte. Antes era aqui ele contando a história, mas é em inglês, né? E ele sai contando a história pra gente. Realmente aqui, Carolina, por que Carolina? Carolina é homenagem ao rei Carlos da Inglaterra, Carlos II da Inglaterra. Então, por isso ficou o nome Carolina, é homenagem ao rei da Inglaterra, Carlos II. Só que a Carolina, logo em seguida, ela se dividiu em Carolina do Sul e Carolina do Norte. E a própria Carolina do Norte depois perdeu outro pedaço do seu território para formar o estado do Tennessee.
Então tem de ser Carolina do Sul, Carolina do Norte, antes era só Carolina. Aqui é uma tenda, a réplica de uma tenda indígena daqui. Olha como eles faziam a tenda deles. É uma réplica da tenda dos indígenas que moravam no Piemonte, quer dizer. Olha como é. Já tem 2 indinhos aqui. Tá perto? 2 indinhos aqui. As armas que eles usavam, rifles também, né? Cuidado para não cair em cima das coisas. Uma tenda, eles botaram uma árvore para mostrar que está no meio da floresta. Aqui já é a réplica de uma casa dos tempos dos colonizadores. Você vê que as casas são todas de madeirinha e vocês observem que todas as casas, a maioria das casas construídas atualmente, eles fazem a imitação dessas madeirinhas, dessas casas de madeira que eram feitas. As casas, todas que eu tenho visto, pelo menos, todas imitam esse formato de janela, esse formato de casa. Eles copiam. E aqui mostra também as roupas que eles usavam, os chapeuzinhos que as moças usavam naquela época, no tempo da colonização. Quanto ali, não deu para ver as louças que usavam. As louças eram nesse estilo, que era a louça europeia, né? Então era isso que eles... Então os vestidos das mulheres eram dessa maneira, o figurino era dessa forma, nessa época. E o Barba Negra, estava lendo ali a história, ele ficou bom tempo aqui nessa região e ele morreu aqui. Assim como os irmãos White, sei lá como é que se pronuncia em inglês, os que também tentavam inventar algo que voasse, eles também eram daqui da Carolina do Norte. Os utensílios das casas, uma saia sendo costurada, o tipo de tecido que usavam, as cadeirinhas. Tinha que ter lareira, porque o frio era muito. A máquina de enfiar. E nós também vemos muito isso lá no Brasil também, pelos colonos. Porque, como eu digo, são utensílios usados pelos os europeus, que uns vieram para cá, outros vieram. A casa tinha 2 pisos, né? Tem até uns degrauzinhos. Aqui é a réplica da casa do Thomas More. As caminhas como era, o bercinho da criança, ficava sempre do lado da mãe, para a mãe tomar conta. O quarto também tinha que ter lareira, uma poltroninha ali para a mãe estar bordando sentada. E o vaso sanitário não era vaso, era pinico. Ele usava durante a noite, depois descartava. Tem a casa dos colonos e aqui tem mostrando a casa dos escravos. A casa dos escravos por dentro, tem essas caminhas. Essa é uma casa destinada ao equivalente a 2 homens, 2 mulheres, adolescentes e 2 crianças pequenas. Você pode ver que é uma casa de um cômodo só. Eles dormiam, comiam, faziam tudo no mesmo espaço. É o que tinha para fazer. E aqui tinha
um censo para saber quantos ocupantes tinham numa casa tipo essa. Pois é. Aqui, ó, eles estão falando dos ocupantes que tinham nessa casa. Então era uma família com esses, então, às vezes o pai, a mãe, o sogro, no caso, né? A família inteira. A família inteira morreu. Dormiu num vão só, a família inteira. Você vê que a casa de um vão, de um vão só. Da nossa também. É. Né? Os colonos iniciais também habitavam em um espaço único. Né? Aham. As pessoas que tinham Infelizmente. baixa renda, de um modo geral, habitavam em espaços de uma casa só. Você pode vir observar lá. Quando os escoceses e os irlandeses também vieram para cá, eram casas como essa. Ou tendas como ali. Ali vai ter, por exemplo, mostrando como eram os encontros religiosos, né, porque não tinha igreja. Esse foi uma das primeiras coisas que Mas ele é leiloeiro. principalmente os irlandeses, os escoceses, quando vieram para a América, começaram a construir igrejas para poder ter a simbologia da igreja católica e da igreja que para eles é a luterana ou a calvinista. E dá origem aos evangélicos. A casa por fora, como é. Joana já leu ali, já deu a explicação das coisas. E aqui, como era a casa por fora. Uma casa dessa abrigava um monte de colonos. Quando começa a ter a crise por causa dos escravos, esse estado, essa região, por isso que separa. Separa justamente porque aqui, essa região começa a achar que os escravos deveriam ser livres. É por isso que você vai ver lá anteriormente, tinha muitos escravos que já eram artesanato, que eram escravos que compravam sua própria liberdade. Então, era um estado mais moderno. E aqui começa o processo para a guerra da secessão, de separação dos Estados Unidos. Por isso que aí, a partir daí, separa North Carolina e South Carolina. Porque até então era tudo junto. Um grande estado produtor de algodão, de agricultura, De fumo. e aí começa a separação, porque aqui, essa região, acreditava que deveriam ser livres. E aí começa justamente de onde o Abraão começa a operar mais fortemente, daqui e Nova York, que é onde ele foi assassinado. Então, Abraham Lincoln, ele teve muita atuação nesse estado, segundo os relatos, segundo o que está dentro aqui, segundo o que... Como eles foram se organizando, era muita dificuldade que eles passavam, os soldados, porque eles não tinham. Só que a nação inteira sempre apoiou. Então, a sociedade, você pode ver que as mulheres preparavam comida para mandar para o fronte, a prioridade do alimento era para o fronte, tudo era para manter o exército forte. Então, quando tinha uma guerra, o Estado não ficava operando normalmente, não. Toda e qualquer função do Estado era para garantir que o exército, o alimento, chegasse para o exército. Então, tudo era em prol do exército. E eles botam bem, você vê, tá vendo? Se eu quisesse, eu andaria muito, o dia inteiro nesse museu, porque eles mostram cada povo que participou, índios, negros, piratas, que aqui vinham, ficavam por aqui. Por quê? Porque aqui era fácil de se esconder das investidas, como disse, Barba Negra mesmo. Então todos ficavam por aqui porque... E como a gente aprende na história, no caso dos soldados, você vai ter ali um monumento mostrando um soldado negro, né? No caso dos aqui, eles se filiavam porque eles queriam, porque eles acreditavam na liberdade. Porque esses estados queriam brigar pela liberdade deles também. Já os negros que entraram nos estados do sul, eles foram obrigados porque eles eram propriedade. Então, por isso que tem a maior concentração de soldados negros. Ah, mas eles ocupavam cargos baixos. Na
verdade que é um mix, né? Porque o que acontecia é pessoas que não tinham instrução de guerrilha, né, de exército, ficavam em cargos baixos. Mas aqui eles se voluntariavam mais para entrar, porque entendiam que ia ser melhor para eles. Então, o estado do norte da Carolina realmente teve essa luta pela libertação do escravo, enquanto parece que outros estados ao redor daqui não concordavam com a libertação dos escravos. Outra casinha, aliás, é aquela mesma casinha com a chaminé, como era a chaminé deles. Ali uma mãe de luto chorando pela morte do seu filho, do seu marido, uma mulher de luto, mostrando as lápides da guerra. Durante a guerra, os soldados, um dos generais que tinha na guerra, ele tinha mania de sempre quando ele invadir, que era a estratégia antiga que desde os gregos se utilizavam, né? Que era invadia, queimava, saqueava tudo, não sobrava nada. E aqui está mostrando justamente durante essa guerra de secessão, isso aqui é a representação disso, de como esse general, o William Sherman, ele fazia. Ele invadia, quebrava tudo, queimava tudo, não deixava nada, roubava tudo. De modo que, por isso que a gente vai ver naquele filme O Vento Levou, aquelas coisas, é representando isso. Então, quando eles invadiam, Destruíam tudo. Destruíam tudo para não sobrar nada. Tem vários filmes sobre esse assunto. Machucou muito eles. Aliás, machucaria qualquer um. Aqui mais uma vez, eles mostrando como era a sociedade. As casinhas, como se a gente estivesse numa vila. Ó, é como se a gente estivesse numa vila. Eles reproduzem tudo aqui. E tudo isso frio, né? É um museu totalmente frio. Aqueles são duas pessoas de verdade, gente. Porque tudo aqui é tanta reprodução de cidade, de tudo, que a gente fica voltando no espaço. Olha aqui também, a produção também. É como se você estivesse andando na cidade antiga. Ali reprodução que eles têm maior orgulho. Nós não temos tanto museu para os nossos. Tipo de veículo usado. Tipo de veículo. Tem essa charretinha aí. Tinha a bicicleta de um aerossol. E essa aí que é uma charretinha, e depois tem o nosso carrinho, a carruagenzinha. Tem outro tipo de carrinho ali, não é máquina, é o trem, eu acho. Deixa eu dar uma olhada aqui. É um motorzinho, sei lá, como se fosse um trenzinho. Não. Vamos nós. E aí, gostaram do museu? Se gostaram, aproveita, se inscreve, dá seu like, o sininho também, ativa o sininho.
que também vocês podiam compartilhar, né? Com amigos, com as pessoas que vocês gostam, tá ok? Então, foi muito bom, foi ótimo para minha tarde, mas um beijo e até a próxima. Na próxima, eu vou fazer um tourzinho, um city tour pelas cidades vizinhas de Raleigh. Tem Cary, acho que é Cary que se pronuncia. Tem Aper, tem Holly Springs. Todas são cidades que são menores, são bem menores que Raleigh, mas são cidades bem americanas, aquela cidade bem pacífica, bem tranquila, tudo cuidadinho nos mínimos detalhes, tá ok? Então, vamos lá depois conhecer as outras cidades. Por hoje, vou ficando por aqui, deixando um beijo para todo mundo. Tchau.